Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar vários likes nesse vídeo, compartilhe para os seus amigos e familiares, lembrando, não temos só canal oficial, como canal de cortes. Bom, vai ter um pequeno spoiler da série Destino Roxo, ou em espanhol, El Destino Roxo. E lembrando, se você não gosta da alerta de spoiler, pule esse vídeo e assiste o vídeo da teologia Tudo pelo Jogo 1. Buenos dias, Verônica. Bom dia, Verônica. Ou se não, das literaturas com a linguagem mais atual, juvenil. E também resumos de séries ou dizem turcas. Tem variação, vocês podem assistir vários vídeos incríveis do canal. E se você for um inscrito novo, bem-vindo. Bom, vamos falar o que acontece no primeiro episódio. Jordana, o que você quer dizer? Destino roto ou roxo. Eu acho que o protagonista demora demais, sabe? A sacar o que tá acontecendo. Quem é a noiva dele? Como que ela trata o bem mais precioso dele, que é o filho. Mas Jordana, por que você tá dizendo isso? Porque nós vemos no início uma mulher que fará de tudo para casar com este milionário, que não é a protagonista ainda. Essa é considerada a antagonista. Eu falei anteriormente, essa não vai ser a protagonista ainda, vai ser a antagonista, a vilã, porque ela é uma mulher rica, ele é considerado um homem rico. Só que com os flashbacks de cenas passadas, nós vemos que ele tem um filho e uma esposa, que ele se apaixonou por uma mulher de origem humilde, só que ele nunca quis saber do passado e da fortuna da mãe dele. Que essa mulher, o que tem de insuportável, tem de maldosa. Por quê? Essa mulher atrapalhou o casamento do filho dela com a esposa dele, que é a protagonista literalmente da série, a coitadinha, a mocinha que está destinada ao caminho dele. Só que o que eu achei interessante no contexto? Que ele não é aqueles ricos, que nem os galãs de série turca, que a gente vê que tem uma fortuna, que quer dar essa fortuna da família. E que tem uma responsabilidade enorme nas costas dele. Que tem a responsabilidade de herdar e cuidar do clã, que é a família. Ou a responsabilidade regente de cuidar, ele quer administrar uma empresa ou o negócio do pai ou da mãe. Se o patriarca não estiver vivo e foi com Deus. Mas se bem que não fala se este moço não tem. E ele não sabe do pai dele e não sabemos o que aconteceu com o pai do protagonista para a mãe dele assumir toda a responsabilidade de duas crianças sozinhas e para tornar uma senhora amarga, ruim de coração, que ama fazer maldades e colocar uma moça para casar com ele que prejudica o próprio neto. A série Destino Roxo, ou El Destino Roxo, não explica o que aconteceu com ele nesse sentido. Jordana, por que você fala isso? Porque não temos os flashbacks da mãe dele para saber
o que aconteceu com o patriarca, ou do que ele foi com Deus, ou em um acidente. Porque pela velha ser ruim, eu não duvido que ela envenenou o marido, né, na novela Eu Destino Roxo. E este vai resumir a primeira trajetória do casal protagonista. Só que eu acho interessante que ele abriu mão, sem pensar duas vezes, da fortuna para casar com a mulher que ama. O que eu achei interessante de início, que ele enfrentou a mãe dele para ficar com o amor da vida dele, para ficar com a esposa que ele destinou ao seu destino e que ele escolheu ela, não foi a matriarca. E esse que foi o ponto que irrita ele. Não sabe do pai dele e não sabemos o que aconteceu com o pai do protagonista para a mãe dele assumir toda a responsabilidade de duas crianças sozinhas e para tornar uma senhora amarga, ruim de coração, que ama fazer maldades e colocar uma moça para casar com ele que prejudica o próprio neto. A série Destino Roxo, ou Eu Destino Roxo, não explica o que aconteceu com ele nesse sentido. Jordana, por que você fala isso? Porque não temos os flashbacks da mãe dele para saber o que aconteceu com o patriarca, ou do que ele foi com Deus, ou em um acidente. Porque pela velha ser ruim, eu não duvido que ela envenenou o marido, né, na novela Eu Destino Roxo. E este vai resumir a primeira trajetória do casal protagonista. Só que eu acho interessante que ele abriu mão, sem pensar duas vezes, da fortuna para casar com a mulher que ama. O que eu achei interessante de início, que ele enfrentou a mãe dele para ficar com o amor da vida dele, para ficar com a esposa que ele destinou ao seu destino e que ele escolheu ela, não foi a matriarca. E esse que foi o ponto que irrita. Gente, nem todo protagonista turco está disposto a enfrentar a matriarca ou o patriarca pela sua amada. Mas o interessante que eu achei neste ponto aqui, que ele foi a primeira pessoa a enfrentar todos pelo amor dele. Só que 2 ou 3 anos depois, eles tiveram o primeiro filho. E essa velha é tão ruim que planeja o arrasta da esposa dele. Fala que a mãe do garoto morreu em um acidente. E do nada, o que eu acho estranho, que entre aspas, do nada, o Feat mais a Fidan, os protagonistas, eles sofrem um acidente. Nisso, o pequenininho, que é o filho deles, é um bebê. Só que todos na mansão, incluindo a cópia da avó do garoto, que o garoto não tem culpa de ter uma avó tão ruim, coração de pedra, que disseram que a mãe do garoto morreu e que a matriarca está desesperadamente querendo que o filho dela case com essa herdeira que eu falei no começo. Ai, Jordana, você tá exagerando? Não estou. Gente, essa mulher é tão ruim que ela vai atrapalhar todas as chances
Bom, gente, eu tô colocando aqui flashbacks da primeira temporada que acontece porque são mais de 2 episódios. Isso só no primeiro episódio, tá? O nome do garotinho se chama Leon, ou em português seria Leonardo, porque o Fiat e a Fidan escolheram esse nome porque representa força e também as constelações da estrela Lion, que é leão em inglês, também tem o nome de constelação aí. A origem da Fidan eu acho muito interessante porque ela é uma moça considerada de vila turca. Ela é uma moça honesta e ela trabalhava numa floricultura antes de conhecer o Fiat, ou que eu tentei fazer o sotaque do o Fiat, que na época estava com outro nome, estava com Mehmet, ou estava com Melek, Jesse ou Malaquias, traduzindo meio para português, para turco, meio mais ou menos, meio turco, tá? Ou Miqueias, dependendo da tradução. Bom, gente, eu tô colocando aqui flashbacks da primeira temporada que acontece porque são mais de 2 episódios. Isso só no primeiro episódio, tá? O nome do garotinho se chama Leon, ou em português seria Leonardo, porque o Fiat e a Fidan escolheram esse nome porque representa força e também as constelações da estrela Lion, que é leão em inglês, também tem o nome de constelação aí. A origem da Fidan eu acho muito interessante porque ela é uma moça considerada de vila turca. Ela é uma moça honesta e ela trabalhava numa floricultura antes de conhecer o Fiat, ou que eu tentei fazer o sotaque do o Fiat, que na época estava com outro nome, estava com Mehmet, ou estava com Melek, Jesse ou Malaquias, traduzindo meio para português, para turco, meio mais ou menos, meio turco, tá? Ou Miqueias, dependendo da tradução.